Eu sou repórter, comentarista e apresentadora e trabalho com esportes há mais de 23 anos. Já fui correspondente internacional, morei 3 anos nos Estados Unidos, já cobri Olimpíada, Mundial, Copa do Mundo. Tenho também um livro sobre atletas paralímpicos, que é meu grande orgulho. Meu nome é Joana de Assis e eu estou no De Primeira com o Daniel Dias. Fala galera, que alegria estar aqui com vocês em mais um De Primeira comigo, Daniel Dias. Lembrando sempre, né, que é produção aí dessa galera do MacPlay, iniciativa do Mackenzie. Estou muito feliz hoje porque estou recebendo uma grande amiga. Já posso falar que é amiga, né, Joana? Claro que Por pode. favor. Joana de Assis, que alegria receber você aqui pra gente conversar um pouco. Estou muito feliz, viu? Eu que estou muito feliz. Você chamou, eu vim correndo. E é verdade, ela falou, não, vou confirmar aqui, acabou confirmando muito rápido, fiquei feliz. E aí mandei pro pessoal, a Joana vai estar com a gente. E por que eu tô feliz, Joana? Porque você fez parte aí da minha trajetória enquanto Você atleta. da minha, né? Muito. E aí isso é legal, a gente vai chegar nesse ponto aí, né, que foi para nós. Esporte paralímpico falando aqui, foi muito importante, né? Toda a divulgação. E eu sinto muito de você, assim, essa paixão que tem pelo movimento paralímpico, né? Então fica aqui, começando, a minha gratidão por você nos ajudar. Eu acho que essa é a palavra aí, e gratidão ao mesmo tempo, porque foi especial, foi importante. E tem um livro, nós vamos falar do livro também daqui a pouco, que encerrou ali com o livro, né? Eu podia, chave de ouro. Nossa, gratidão eu que sinto de ter tido a honra de conviver, principalmente com você e com tantos outros atletas do esporte paralímpico e ter tido a chance de contar as histórias que eu contei. Eu tenho muito orgulho daquele trabalho. Legal. E dos momentos de competição também, né? É verdade. E falando de contar histórias, hoje nós vamos contar a sua história. Por Olha você só. mesmo, olha que legal. Ó, tem história. Eu queria saber assim, né? Um pouco da sua infância, se sempre esteve ligado com o esporte, se não, como que o esporte entrou na sua vida e depois o jornalismo e tudo. Eu acho que isso é muito legal, que a gente vem trazendo muito aqui também. O jornalismo entrou na minha vida porque eu gostava de escrever. Não achava que eu ia trabalhar com esporte necessariamente. Sério? E nem que eu ia trabalhar em televisão. Não. Eu era só uma pessoa muito chata para escrever. Gostava de fazer redação, Que legal. então acho que era o caminho, assim, acho que é isso aí, acho que eu quero escrever. Então Pô. era por isso. E desde criança isso aí? Desde criança. Sempre gostei muito de escrever. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava de brincar. Eu pegava a roda do caminhãozinho do meu irmão e fazia de microfone. Então eu tava ali, escondido, Entendi, em algum lugar, entendeu? Entrevistava alguém? Tem foto disso, eu pegando a roda do caminhãozinho para fazer de microfone. Cara, que legal isso aí, hein? E você, pelo que eu vi, você cresceu aqui em São Paulo. Cresci em São Paulo, em Osasco. Aí olha aí. E Joana, então quer dizer que você nasceu no dia 24 de dezembro, é isso Nasci. mesmo? É isso mesmo. É verdade esse bilhete. Quando Sua eu vi lá, filha eu falei, da não farra do acredito. carnaval. Né, mãe, pai? Eu sei o que vocês fizeram naquele carnaval de 1900 e... Deixa pra lá. Não fala a idade também, né? Vamos Não... deixar, vamos pular essa parte. Meu, e fazer aniversário nisso aí deve ser péssimo, né? É péssimo, só ganha um presente e às vezes ganha... Um presente é uma meia. Então é terrível, gente. Causa traumas na pessoa. Eu juro pra você, cara, eu fiz terapia por causa do aniversário do Natal. Olha aí, ok. Nunca falei isso na televisão brasileira, tô falando aqui. Mas é verdade, causa um traumazinho. Não, Hoje eu porque exijo muitos presentes pra compensar. Pô, que legal, né? Isso é importante. Né? A minha esposa já faz no início de janeiro, ela já reclama muito, mas imagina no Natal, cara. Não, Natal é horrível. Você não tem sua festa de aniversário, tá o bolo, peru, fica tudo meio confuso ali, Não tem festa sabe? no bolo. Boa. Mas que legal, né? Papai e mamãe da Joana aí, um beijo pra vocês. Vou mandar um beijo pra eles aí. Não, mandar beijo, né? Pai, mãe, que amor no carnaval. Tá tudo certo. Mas aí, Joana, como que começa a sua trajetória mesmo aí no jornalismo e No você... esportivo? Aliás, eu nunca Não, tive não outro, esportivo, né? É verdade, né? Pelo Eu que eu tive li, durante a realmente eu vi que pandemia. você já começou Já comecei no esporte. no esporte. Eu comecei, eu fiz a Casper Libero, que é uma universidade também que tem um curso de jornalismo muito forte. Sim. E aí tinha a Gazeta Esportiva lá, e eram alguns andares de distância. Tá. Então, um belo dia eu achei que eu tinha que ir lá e sentar numa mesa e escrever uma matéria. Sério? Foi assim, meio que... Eu, na verdade, o meu primeiro trabalho com jornalismo foi como assessoria de imprensa do time de Osasco de vôlei. Porque antes eu tinha sido boleira, eu era aquelas menininhas que enxugavam a bola, sabe? Eu com 15 anos fazia isso, e aí eu Olha vi os isso. jornalistas trabalhando atrás de mim, e eu falava, eu acho que eu quero fazer isso.
Eu acho que Pô, Joana, que legal. foi assim, eu acho que eu quero ser jornalista, então vou fazer vários jogos como boleira, né? E vou ficar ali fazendo amizade com os caras. E foi assim que eu comecei, porque eu fiz amizade com as pessoas quando eu tinha 14, 15 anos, Sim. enxugando bola nas competições da Superliga em 1996, 95. E funcionou, cara. Que daí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, o time de Osasco era muito bom, né? Era muito bom, sempre foi muito bom. Então, exato. E aí, tava sempre nas finais e tal. Eu falei, agora, vou chegar ali, tô na faculdade, vou trabalhar e agora vou falar que eu posso conseguir um emprego. E foi assim mesmo. Consegui através dos contatos que eu fiz. Dos contatos que você fez. Com a Gandula. Pô, usou aí a oportunidade, né? Super. Pô, isso aí é legal, viu? É verdade. Que bacana, meu. Não sabia disso, hein? Né? Pouca gente sabe. Eu acho que isso eu conto pra pouca gente. Mas não eu acho que tem um orgulho disso. Mas em algum momento que você tava ali, você esquecia de jogar bola porque ficava prestando atenção no... Aconteceu isso numa final de Superliga. Conta pra gente aí. Você não tá entendendo o que aconteceu. Foi trágico. Era uma final de Superliga, tava no tie break. Sandra Voloche veio na minha direção, porque eu era... Porque assim, tem várias posições ali. Tá. Aquela posição que você tá entregando a bola pro jogador é ainda mais importante. Sim. Eu tava nessa posição, o tie-break tava 14-14, Sandra Voloche veio na minha direção e eu tava ali preocupada em falar com os amigos da ESPN, do Sport TV, que tava atrás de mim. E aí eu não entreguei a bola na hora certa. Eu dei uma atrasadinha e o Osasco perdeu o jogo. Ai. Aí o técnico jogou a garrafa de Gatorade em mim. Isso é verdade. A garrafa estourou assim atrás de mim. Nossa. Tipo assim, todo mundo achou que o time perdeu porque eu tava ali conversando com os brothers ali, meus futuros colegas, mas isso é verdade. Eu dei uma causada numa final de Superliga. Desculpa, gente. Gente, não foi por isso também que perdeu, tá? Calma aí, né? Também acho, mas assim, isso aconteceu e a cena é muito marcante pra mim. Olha desse jogo, porque eu dei uma desconcentrada no momento que... né? Crucial do jogo. Mas virou uma jornalista aqui, né, ativa, deu certo. Tá, isso que eu ia falar. Deu certo quando ela estava prestando atenção no que devia naquele momento, que era no repórter, né? Mas teve essa final do Superliga que aconteceu essa confusãozinha ali, o técnico veio falar comigo também, reclamou, o dono do banco, que era o patrocinador, foi um rolo danado. Pô, mas é bom que você conheceu gente importante ali também. Mas eu segui forte, você viu que não me desanimou. Legal, né? Não deu trauma isso aí, né? Vou seguir, vou ser jornalista. E aí o seu primeiro emprego? Então, eu fui trabalhar como assessora de imprensa do time de Osasco, apesar disso, então, Osasco, obrigado. Olha que louco, porque eu fui gandula, depois eu fui assessora de imprensa, depois eu fui pra Gazeta e virei setorista de vôlei. Cara. Então, eu trilhei o caminho no vôlei ali. Eu achava que eu ia... foi a jogadora. Não tinha como, Dani. Não? Não tinha como. Mas nem líbero, não tentou? Não tinha líbero, né? A líbero começou verdade, em 98. Começa em 98, é verdade. Eu perdi essa. Um pouquinho depois, quem sabe. Que legal, meu. Mas aí começou no vôlei. Pô, esse já estava em você o esporte mesmo. Tava. Acho que mesmo de você não participar, você aprendeu muita coisa do vôlei que te ajudou na profissão depois, né? Eu era apaixonada por esporte assistindo, isso é um fato. Eu só achava, eu não tinha entendido que eu poderia juntar as duas coisas. Gostar de escrever, gostar de reportar com o esporte. E aí virou um casamento maravilhoso, porque a gente faz exatamente o que a gente gosta. Porque também não tinha muito isso no jornalismo, é ser só do esporte, né? Você tinha que fazer meio que tudo, não é? Eu, pelo menos, não tinha essa clareza que eu podia escolher a minha editoria. Né? Quando eu estava estudando, eu não achava que eu... Não pensava nisso. Entendi. Não era claro para mim que eu podia juntar essas duas paixões. Isso só foi claro para mim quando eu entrei na faculdade de fato e percebi que dava, que eu podia trabalhar na editoria do assunto que eu mais gosto da vida, que era esporte. E aí você já foi meio que direcionada a isso mesmo? Você já falou, vou fazer isso aí? Não tinha convicção que talvez fosse a minha carreira ia ser toda desenhada na editoria de esporte, mas depois que eu comecei eu não tive dúvida aí que eu ia ficar. Realmente. Depois de um tempo, eu encontrei meu lugar. Cara, isso é muito legal. Só que eu não queria só esporte, eu queria pautas humanas, sabe? Eu queria poder juntar as duas coisas. E aí foi acontecendo. Aí foi acontecendo. De vez em quando eu ia pro futebol, mas eu dava um jeito de voltar pros Olímpicos. Aí agora ela tá muito no futebol. Vou fazer um... Mas eu sempre volto, gente. É verdade, eu sempre volto. E aí você começa no vôlei, Comecei como setorista de vôlei, na Gazeta Esportiva. Na Gazeta Esportiva.
E eu acho que eu briguei tanto por aquela vaga que eu era a única estagiária que estava estudando, que era setorista do jornal. Sim. Porque eu mostrava que eu queria muito fazer aquilo. Eu queria muito trabalhar com esporte amador. Eu não queria futebol, eu queria fazer vôlei, eu queria esporte amador, era o que eu mais gostava. Que bacana. Atletismo. Tanto que eu fiz muito isso no Sport TV depois, quando eu entrei. Eu fiz muita competição de esporte amador. Eu fazia futebol, mas eu fazia esporte olímpico, né? E aí depois veio o Paralímpico também. Vamos chegar lá, que ela vai falar aí das experiências que a gente já teve, né? Mas aí você sai da Gazeta... Eu saio da Gazeta, vou pro Terra, aí passo pelo Terra, passo pela TV Cultura, vou pra revista Placar, fico um tempo lá. Na Placar, aí você ficou muito no futebol? Não, só futebol. Só futebol, eu escrevia muito perfil de jogador, né? Eu gostava muito de escrever perfil, né? Mini biografias ali. Ah, então o livro, né? Então, vamos chegar no livro também. Então foi caminhando para isso, Sim, assim. olha Eu que gostava legal. de ouvir a história da pessoa, ouvir o entorno para poder contar a história daquela pessoa. Sim. Eu fazia muito isso na Placar, fiquei acho que uns 4 anos. E aí eu tô na Globo desde 2016 já. 2016 não, 2006. 2006. Já faz bastante tempo. Faz a conta aí, pessoal, né? Sou boa nisso, mas faz tempo. E aí você vem para Sport TV e começa no que ali especificamente? Eu entrei no Sport TV para fazer transmissões de futebol. Acho que a coisa que a gente mais fazia era isso. Mas, por exemplo, uma das minhas primeiras competições foi o US Open de tênis. Então, eu fazia muita transmissão de vôlei, Sim. tênis, futebol. Porque digamos também, Joana, que o vôlei ele acaba sendo um segundo esporte do brasileiro, né? Que foi crescendo de uma maneira, né? Que é claro que teve uma geração muito boa com o Bernardinho e tudo mais, né? Que acaba trazendo muito isso, né? Então acho que eu sempre também falei, tem que ter alguma coisa além do futebol, né? A gente precisa falar além do futebol. É claro que o futebol acaba sendo a paixão do brasileiro. Não tem o que fazer, né? Mas a gente tem outras modalidades e tem muitos talentos, né? E acho que você teve o privilégio de ver muito isso, né? Graças a Deus. Nossa, demais. Porque eu acho que a gente não pode ficar... É o que você falou, a gente fica muito preso, às vezes, no futebol, Sim. até por uma questão cultural, e deixa de ter a oportunidade de ver esportes incríveis, modalidades incríveis, né? Isso tanto no Olímpico quanto no Paralímpico. Então, eu tive essa sorte de fazer... de ser muito múltipla nessa questão de cobertura, que não ficou só destinada ao futebol, embora seja o carro-chefe, poder fazer outros esportes também. Então, para mim, me completa de um jeito que eu nunca vou conseguir colocar em palavras, sabe? Que legal, viu? E é bacana porque para você acompanhar o vôlei, você já entendia do assunto, né? Você já sabia, então... Já, com propriedade, como né? Exato. E ainda eu acho que você dava as dicas. Meninada, ó, presta atenção aí, passa a bola lá. Quase isso. Mas aprendi muita coisa ali, né? Eu assisti os treinos, eu via faz parte do treino também? Eu como era uma garota que morava perto do ginásio, eu estava sempre ali. Pô, que legal. Então, né, aí meus amiguinhos viraram rodoboy e as meninas eram as gandulas. Então a gente estudava, saía da escola e ia... Curiosidade aqui, são quantas que ficam durante um jogo? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se não mudou, são 5. E tem posições, né? Tem. Boleira central, boleira de ponta. Tá vendo aí, ó? Gente, vocês estão achando que o vôlei é só aquilo? Não. Mas pode reparar, quando vocês tinham um próximo jogo de vôlei, vê as menininhas elas ficam passando a bolinha ali, né, uma pra outra. Isso, é que passa despercebido, mas a gente controla a parada, pô. Pô, tá vendo? Mas teve o jogo que ela... E ganhava uma graninha. Ai, que legal. Era R$50 pro final de semana. Gente, pensa o seguinte, em 1996, R$50 fazia festa. R$50 era dinheiro. Pô, exatamente. Nossa, olha aí, hein? Você fez um... Fiz. E aí você começa vôlei, tênis, futebol... Teve mais esporte antes do Paralímpico. Nossa, já cobri muita coisa. Atletismo é uma coisa que eu gosto muito também. Sim. Porque é muito louco, né? É tudo ao mesmo tempo. Eu confesso que eu não consigo acompanhar, não. Então, mas eu achava essa maluquice... Que agora eu tô conseguindo acompanhar um pouco mais aí, que a gente fica muito... O pessoal falou, você acompanhava? Não acompanhava nada. Você sabe como que eram as nossas competições, era só natação, né? E agora eu assisto, eu fico perdido no atletismo, porque de repente tá no campo, vem pra pista, aí tem vara... E tem muito mais coisa, né? Não, é difícil pra caramba, mas é por isso que eu gostava.
Eu achava muito desafiador, por exemplo, estar no Mundial de Atletismo, Tá. e aí as pessoas passavam na zona mista para falar com você, e você tinha que manter um nível de concentração muito alto, porque você tinha que saber exatamente quem eram aquelas pessoas, e para você fazer a entrevista, você tinha que saber o que ela tinha feito. Exato. Então, acabava uma prova, por exemplo, sei lá, revezamento, vinham 4 atletas de cada país passando ali, e eu queria chamar o nome de cada um. Então, eu decorava um número, muito surtada eu, mas era assim, eu decorava um número, um nome e chamava cada um pelo nome. Não sei se eu consigo fazer isso de novo, mas 10 anos atrás eu conseguia. Legal. E assim, era um nível de concentração, acho que o esporte que mais me exigia era o atletismo. Porque seu olho não estava num lugar só, né? Sim. Era difícil porque pra caramba. acontece, eu acho que é legal falar esses bastidores aí simultaneamente, né? Vai acontecendo... E os caras vão saindo, você tem que falar. Tipo, gente de todos os países. Por exemplo, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com os caras da Etiópia, se não me engano. Aonde foi, você lembra? Foi em Doha. E aí, primeira coisa que eu perguntava assim, do you speak English? Não sei o quê. Deu, beleza. Agora vai... Tô segura aqui. Sim. Aí eu perguntei, o cara olhou pro outro cara, começaram a falar ali, e eu ao vivo. Eu falei, agora ferrou aqui. Os caras não sabem, não estão entendendo. Aí ele vira pra mim... I don't speak English, but he does. Aí fui pro segundo, também não entendeu o que eu falei. Aí ele falou, I don't speak English, but he's very happy. Então tá bom. Tá todo mundo feliz, pronto. É assim, você tem, ao vivo é complicado. Tem que ter um jogo de cintura bom, né? Eu tento levar sempre no bom humor. Sim, sempre. Acho que o esporte nos ajuda a ter bom humor nessas horas que as coisas não saem exatamente como tem que sair. E aí eu imagino o desafio. Então você sai do campo, aí aconteceu um revezamento, mas na pista. Aí você entrevistou... Você tá sempre no mesmo lugar, né? Ah, tá. Você tá ali Você não precisa mudar, então. Não. Você fica... Mas assim, você tá resumindo, todos os atletas vão passar por ali. Todos. Legal. E você tem que acompanhar tudo que tá acontecendo. Então gente, é muito difícil, mas é muito gostoso. Mas vocês ficam no lugar que conseguem acompanhar? Não, você consegue ver. Ah, tá. Você consegue ver. Entendi. Mas tem hora que você não sabe pra onde você olha. Putz, vai até a final dos 100 metros aqui, não sei o que. Mas aí você precisa focar numa que Você foca em um no momento, depois você muda. Ali. Tipo, 100 metros rasos. Não, aí a gente para pra olhar. Né? Não, essa hora a gente para, não tem como competir. Você já viu o Bolt tão... Vi, foi uma das coisas mais legais que eu tive a chance de ver uma prova do Bolt, que era uma coisa que eu queria muito, que eu amava atletismo. Eu vi a final olímpica dos 200 metros em Londres. 2012. Essa eu vi, de muito pertinho. Eu não estava entrevistando, mas eu tinha o ingresso daquele dia, então eu estava trabalhando e aquela ganhei. Olimpíada para ele foi sensacional, né? Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Então, essa tá na conta de coisas legais que eu consegui ver. Esse é um dos privilégios, né? De estar numa Olimpíada, né? Porque é basicamente nossa Disneylândia, né? Sim. Pra quem gosta de esporte, você quer aproveitar esses momentos. Como você falou, você sempre gostou. Aí, você imaginava um dia? Vamos ser bem Nunca. sinceros. Pô, vou chegar que seja num campeonato mundial ou... Não. E assim, eu vou contabilizando isso e eu me sinto muito, assim, abençoada mesmo. Você já conseguiu parar e pensar assim, eu já fui isso? O Federer, por exemplo, ver ele ganhar um campeonato, também? que pra mim é outro gênio. Nossa, já consegui ver mais de uma vez, então já eu não vi ele jogando, mas eu conheci ele num evento. Ele é legal demais, né? Nossa, gente boa demais. Gente boa demais. Ele é maravilhoso. Eu já entrevistei ele algumas vezes. Aí eu penso assim, você tem que se segurar, né? Eu tremi com ele. Sério? Ele deu uma tremida. Nossa Senhora, porque a gente foi pedir entrevista pra ele e assim, ele tava lá voando pra ganhar o US Open. Acho que era 2009, se não me engano. Talvez eu erre o ano. Mas eu fui pedir a entrevista e o pessoal que concentrava os requests falou assim, olha, Joana, você é Brasil. Ele vai atender 3 mídias e vai ser americana e suíça. Você não tem chance, tem 84 pedidos na sua frente. Sério? Aí eu falei, tá, mas rola colocar aí? Vou botar, beleza. Aí o assessor do Nadal me ajudou. Eu falei que a gente queria, ele falou, faz o seguinte, fiquem sentados ali na coletiva que eu vou avisar o Federer que vocês são do Brasil e que vocês querem falar. E ele falou mesmo. Pô, que legal isso aí, hein? Eu passei os 84, gente, ali, tá? Desculpa, gente. Foi mal. Mas e aí, como que é falar com...
Então, deu aquela tremidaça, né? Mas ele levantou para falar com a gente, assim, eu não estava nem esperando ele levantar ali do local da coletiva, porque ele é um cavaleiro, né? Ele é maravilhoso. Não, ele é sensacional. Eu tive o privilégio também de conhecê-lo e é sensacional. Joana, olha Tem uma isso. coisa que você vai ficar feliz. Eu dei uma camisa do Corinthians para ele. Aê! E da Seleção Brasileira. Tá vendo aí? Ele tem. Porque eu pensei, é Nike, é o patrocinador dele, então ele vai usar. Ele tem, não sei se usou, mas ele tem, viu? O Corinthians, indo pro mundo. Ele tem uma camisa do Corinthians e uma da Seleção Brasileira, que a gente deu que pra legal. ele. Outro cara que você entrevistou que você acha Daniel Dias. Aê, porra! E aí, Tô com falando tudo sério, isso... pô. Não, eu acredito em você. Eu brinquei aqui, mas eu acredito porque eu sei da paixão que você tem aí pelo movimento paralímpico. E como que o esporte paralímpico, sei lá, se desperta ou surgiu para você uma pauta, ou eu não sei, né, como que foi. O do livro, você sabe a história? Não. Então eu vou te contar. Vou contar para todo mundo e para você. Legal. O do livro, eu já Mas fazia... fala aí o livro, o que é, né? Não, eu tenho um livro com 10 personagens paralímpicos. Daniel Dias, obviamente, é um capítulo de honra do livro. Gente, é um livro muito legal, conta... É muito legal mesmo. A história desses 10. Eu falo que não é porque eu escrevi não, mas é porque é mesmo. É muito legal. Eu não conheço uma pessoa que tenha começado a ler e não tenha ido até o final e não tenha amado. Não conheço. Legal. Não conheço. Todo mundo me dá uma crítica muito positiva em relação ao livro, até hoje. Que bacana. Mas foi assim, eu já fazia algumas competições. Sim. Conhecia muito o Clodoaldo. E tinha uma outra nadadora, né, a Fabiana Sugimori. Fabi. Então, eu fazia essas pautas paralímpicas na época que eu trabalhava na TV Cultura. Então, ali eu já comecei a achar legal. Coincidentemente, era de natação. Sim. Aí, tudo bem. Aí, passou, fui trabalhar na Placar, tal, fui trabalhar no Sport TV. E aí, me ligam de uma editora e falam, Joana, a gente viu uns textos seus, a gente acha que você deveria escrever um livro. E eu tava com isso na cabeça. Pô, que legal. Foi assim, temos alguns temas aqui para você. E aí falaram os 3 temas. Sim. Dos 3 temas, um era paralímpico. Ah, então não eram os 3 de paralímpico. Não, eram 3 esportes diferentes. Pô, legal, hein? Aí quando ele falou paralímpico, eu falei, é esse. Eu quero esse. Não tem, é uma coisa que eu gosto e eu acho que vai fazer muita diferença. Aí ele, então tá bom. E aí a gente, vamos fazer o quê então? Eu falei, olha, não podemos focar em um só, porque são muitas pessoas. Então a ideia era sempre contar. E eu achei muito legal, só te interrompendo Imagina. um pouco, porque você conseguiu falar de modalidades diferentes, né? E que isso é muito importante, porque por mais que fala-se do esporte paralímpico, foca-se natação, atletismo, né? E você conseguiu, acho que pegar essas referências também nos outros esportes e conseguiu ali contar essa história de um jeito que cativava mesmo. Né? Então, nós até conversávamos ali, mãe, um beijo. Né? Dona Rosana! Que você foi assim, conversou com as mamães, né, vamos dizer, então conversou com os... Você conseguiu... E teve que resumir muito. Eu acho que esse foi um desafio também, né? Foi super difícil. Eu imagino. Primeiro foi chegar nos 10, né? Você sempre teve, não é porque você está aqui na minha frente, mas você era fácil de estar ali. Porque a sua história já não tinha o que pensar. Eu queria que tivessem modalidades diferentes e fossem todos campeões. Então, todo mundo que está ali tem uma medalha olímpica, né? Então, era modalidade diferente, todos campeões e deficiências diferentes também. Sim. Para as pessoas verem como que você desafia, né, o tão chamado limite, assim, né? Então, eu achava importante também abranger as categorias mesmo. Então, a gente conseguiu fazer, mas foi difícil. Começou com 30, depois foi para 20, agora para chegar nos 10 foi uma coisa terrível. Eu imagino, porque vou ter que tirar isso aqui. Mas faria os 10 tudo de novo. Legal. Sabe? Terezinha, Rosinha, Giovanni, você, Clodoaldo... Alan. O Clodoaldo é o mais ou menos aí da história. Brincadeira, um abraço, Clodoaldo. Pois é, tem 2 na natação e vocês praticamente da mesma categoria, mas não tinha como não ter vocês 2. Sim. Então eu falei assim, esses 2 a gente vai repetir porque tem que ter os 2. E foi muito legal, né? Porque foi uma época que o esporte paralímpico estava começando e o livro vem, aí fala o nome do livro. Chama Para-Heróis. Fala um pouco mais do livro aí pro pessoal ler. Acho que a gente está aqui no ambiente universitário, então essa galera do jornalismo aí, do Mackenzie, ó, pô,
Leia esse livro, gente. De verdade, Sim, acho não, que foi o meu melhor trabalho. Disparado. Tem muita matéria que eu fiz que eu tenho muito orgulho. Eu acho que tem muita coisa que eu fiz que eu gosto de lembrar, mas sem parar para pensar, eu não tenho dúvida, do fundo do meu coração, que meu grande trabalho sempre vai ter sido esse livro. Que legal. Sempre vai ter sido esse livro. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter colocado aquilo, contar a história de vocês para qualquer pessoa ter acesso. É isso que faz a diferença para mim. E sabe o que é muito legal? Que eu fui pesquisar um pouco mais sobre você, né, para a gente conversar aqui. E se pesquisar, vem o livro logo já. Assim. Ainda bem. E é muito legal você falando agora disso aí, porque você casa com isso mesmo, né? De realmente... E a gente vê no livro o quanto você se empenhou para aquilo, né? Então isso eu acho que é muito legal. E é isso que eu sempre falo para essa nova geração, né? Se empenhar no que vai fazer, né? Ter muita clareza no que você quer. Por isso que eu até falei, falar para essa galera ler esse livro. Então, para quem quer ser jornalista, por exemplo, eu acho que uma boa forma de você ter um modelo bom de mini-biografia, porque são mini-biografias Sim. ali, né? E para fazer, a gente ouviu muita gente, não só os nossos perfilados, a gente ouve outras pessoas ao redor para poder criar aquela história, né? Para poder recriar, recontar. Então, para mim, foi um baita exercício também, profissionalmente falando. Agora, o resultado final é um negócio que eu leio até hoje. Às vezes eu leio um capítulo, sabe? Legal. Fico com saudade e vou ler. E eu falo, gente, isso aqui é muito incrível. Quem não leu deveria ler. Porque não é, mas eu não gosto de esporte. Não é disso que a gente está falando. Sim. O resultado final é o esporte. Mas é a trajetória que importa ali. São trajetórias. É isso que eu percebi ele lendo o meu capítulo, um exemplo, né? Primeiro que eu imagino a dificuldade de você conseguir trazer a emoção, porque, vou falar da minha mãe de novo, o quanto ela emociona para falar da história e tal. E acredito eu nunca falei com a sua mãe depois do livro. É verdade, ela é gostou. verdade. Muito, muito. E aí eu imagino o desafio para vocês, como jornalista mesmo, né? É tentar trazer aquela emoção, seja numa escrita ou numa própria reportagem que vocês fizerem. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Se você não tiver a paixão por aquilo, fica mais difícil ainda, né? Então, a do Dirceu, por exemplo, o Dirceu ainda, né? Olha aí, ó. Pois é, saudoso Dirceu, né? O do Dirceu, pra mim, também... Assim, eu vou falar que todos me marcaram, é óbvio, porque é verdade. Sim, sim. Mas, por exemplo, do Dirceu, eu falava assim, Dirceu, as pessoas conhecem a sua história, então a gente precisa contar alguma coisa diferente. E ele me solta aquela bomba, né? Eu vou deixar no ar aqui, quem quiser saber vai ter que ler o livro. Boa! Mas o capítulo dele começa de uma forma muito forte, porque ele conta uma parada pra mim que ele estava falando assim, isso eu nunca contei pra ninguém. Nossa. E eu fiquei chocada que ele falou isso, com o que ele passou. Não, eu lembro até onde eu estava. Eu estava ouvindo a entrevista dele, estava dentro do armário. Eu tinha essa mania, né, na casa dos meus pais. Ficava dentro de entre dois armários ali, bem isolada mesmo. Sim. Pra ficar bem concentrada. E eu tava com o computador no colo, ouvindo ele pelo telefone, e a hora que ele falou, eu parei assim, Nossa. Caramba! E isso aconteceu em vários momentos, mas a do Dirceu é uma coisa que me pega muito. Me pega muito, porque eu não esperava. Sim. Aquilo que ele conta para ele começar no esporte paralímpico. Acho que ninguém esperava, achei muito forte. Ele teve uma coragem ali também, né? Então... Demais. Ele contou uma coisa muito difícil ali. Então, a gente falando, as pessoas, o que eles estão falando? Não vou contar. Maldosa. Tá vendo? Ó, tá sendo maldosa aí mesmo com o pessoal. Hein? Não, mas isso é por um bom motivo. É para ler ali e se inspirar mesmo. Porque eu me arrependi do nome do livro. Que eu acho que, não sei se ele faz jus, embora na época que a gente escreveu e que a gente escolheu o nome, a gente botou o nome de heróis porque a gente acreditava que são heróis daquelas histórias, mas eu não sei se eu colocaria esse nome de novo. Porque eu acho que os próprios atletas rejeitam a nomenclatura, e isso ficou na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. Se eu tivesse que escrever outro, eu ia mudar o nome. Mas os 10 seriam eles mesmo? Sem sombra de dúvida. Repetiria todos, agora. Mas tem tantos atletas depois. Beleza, mas eu faria tudo de novo. O que eu acho que eu faria um outro agora, entendeu? Porque tem uma outra geração que merece também. Exato. E vai ter histórias muito ali, porque na minha eu sempre falei do Clodoaldo, né, da importância que ele teve. E uma das coisas... E aí você vai estar nos outros agora. Exatamente, né, que a gente vê a importância disso, esse ciclo
do esporte, né, que faz. Né? Então, acho que realmente é algo que o livro ele conseguiu trazer essa emoção e além de esporte. A gente sempre fala que tem muito além do esporte. Né? O esporte ele é uma ferramenta ali, mas que ali tem pessoas e que é isso que, quando eu falei aqui da gratidão por você, vocês conseguiram mostrar. Porque vai além de esporte e além de deficiência. São pessoas, seres humanos que estão, claro, se superando como qualquer outro. Tem uma coisa que eu acho sensacional na resposta do Daniel, nas entrevistas dele. Como é que você faz pra nadar sem mão? Dele, do meu jeito você nada com mão. É uma obviedade, mas assim, ela é necessária, sabe? Concordo, eu concordo. A pessoa não pensa quando ela faz uma pergunta. Então, eu acho que ali a gente estava propondo uma reflexão profunda no nosso próprio comportamento. Legal. Então, isso me marcou também, que eu lembro que você me contou. Eu falei, pergunta estúpida que te fazem na entrevista. É isso. Como é que você faz? Você não... nadando, né? Natural. É até difícil responder, vou ser bem sincero. Até difícil. Não tem outro jeito de responder se não for esse, entendeu? Nadando como você nada. Mas você vê, me marcou muito. Eu acho que até está citado no livro isso. Daniel voltando de, sei lá, não sei se foi Olimpíada ou se foi Parapan, com 485 medalhas. E ele estava ali nas costas com as medalhas, e aí ele põe a mochila no chão, e aí existe aquela tensão, caraca, a gente está pedindo para ele tirar as medalhas, mas como é que ele vai abrir o zíper da mochila e ele lá humilhando todo mundo, fazendo em 30 segundos, e todo mundo olhando assim. Sim, tem isso mesmo. Tipo, cara, você não sabe o que é porque você não precisou saber essa habilidade, né? Você desenvolveu outras habilidades. Então, o que eu acho muito maravilhoso é abrir a cabeça das pessoas, porque isso é desenvolvimento de habilidades como qualquer outra. Sim. E você desenvolveu suas habilidades, e a sua mãe conta muito isso, que eu acho muito fofo, porque o Daniel queria tocar piano, gente. Não sei se ele já contou isso, mas ele queria. Verdade. E a mãe dele falou assim, não, ele quer, ele vai, vamos tocar piano, vamos tocar bateria. Ele toca bateria, cara. Não sei se ele já mostrou esse talento aqui no Mackenzie. Não? Não. Tô escondendo esse talento aí. Então, mas você vê que muito louco. Eu lembro de uma coisa que sua mãe me conta do livro, que ela fala assim, que você pediu uma motoca, ela achava que você ia cair. Sim. Ela, meu Deus, eu vou comprar uma motoca pro Daniel, meu Deus, o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí ela comprou a motoca, ele humilhando todo mundo na motoca. Entendeu? Porque você fez do seu jeito ali. Exato. E deu certo igual. Então tem muitas... Você fala da sua mãe, eu acho sua mãe incrível, e várias mães do livro são incríveis por causa disso. Porque a mãe, ela tem essa coisa de respeitar o filho e ela vai dar um jeito de desenvolver da melhor forma, cara, que ela puder fazer. E elas fizeram isso com vocês. Elas não te protegeram da dor, elas não te protegeram do preconceito, mas não da maneira que fosse causar um estrago no teu desenvolvimento. Então, por exemplo, era mais difícil para você arrumar a cama no começo e ela falava assim, vou mandar ele arrumar a cama. Aí o Daniel preguiçoso falou, mãe, faz a cama pra mim. Não, vai você. E a sua mãe se escondia pra chorar depois, porque ela achava que ela estava sendo ruim com você. E ela, não, ela estava sendo irada. Porque ela falou assim, não, eu quero crescer. E a mãe do Alan era muito isso também. Eu não quero que você se limite. Muito pelo contrário, você vai voar, você vai chegar em qualquer lugar que você quiser. Isso, para mim, é uma lição de vida. Não tem a ver com deficiência, tem a ver com seres humanos. Nossa, dei uma discussão agora, mas é porque eu amo de verdade. Tem que grifar isso aqui, viu, Osmar? Por favor, né? Mas é porque é de verdade isso. Sim, não, mas é. Não é nicho, não é uma coisa separada, não é um mundo particular, não é uma bolha. Você acha que é isso que mais te encantava aí no movimento paralímpico? Totalmente. A gente não tá nessa bolhazinha perfeitinha, porque isso é muito discutível. Sim. Então, eu acho, e eu motivo muito isso, você pode ter certeza que a minha filha vai assistir muito esporte paralímpico. Legal. Porque é isso, entendeu? São outras formas de se quebrar limites, entendeu? Desenvolver o melhor que existe em você. Não tem outra forma de descrever isso. E quem não sabe o que é isso, eu sinto pena, porque deveria, porque é muito bacana poder acompanhar. Você sabe que eu falo muito disso, cara. O cara que tiver a oportunidade de acompanhar os bastidores dos Jogos Paralímpicos é sensacional, né? Porque ali tem histórias sensacionais, histórias incríveis, mas os bastidores é muito bacana, né? Que vai te mostrando tudo isso. A gente vê cada um ali se virando, fazendo, e no final você vai conversar, o cara fala, pô, não, mas a minha mãe fazia isso. E você vai vendo que as mamães aí, gente, ó, teve o Dia das Mães, né? Então, poxa,
É muito importante. E você é mãe, né? Então Agora agora, eu né? entendo a dona Rosana, assim... As grandes mães que eu conheci, elas estão sempre na minha cabeça. A sua mãe é Olha uma aí, ó. delas. Porque aquilo que ela me conta, que ela fez contigo, é ensinamento pra mim também, Que como bacana. mãe, entendeu? Eu vou sempre levar a dona Rosana, sempre. Será citada eternamente. Que legal, né? E aí você escreve esse livro, a gente foi no lançamento e tudo. Foi muito legal aquele Foi muito dia, legal, né? a gente lançou em sete capitais o livro. É verdade, foi marcante. E aí, competições que te marcaram, assim, que se você acha que... Competições paralímpicas ou no Ah, vamos todo? puxar um pouquinho para nós, né? Paralímpicas. Mas você pode citar outras também, vai. Que... A Paralimpíada do Rio de Janeiro, pra mim, ela sempre vai ser marcante. Porque eu tive a Eu chance falo de isso ver também. tudo. Pô, mas foi muito legal os jogos. Gente, Pô, eu podia assim, descer ali, é eu tinha verdade, um programa né? à noite depois. Sim. Eu tava revendo, inclusive, o vídeo que você entra ao vivo com a gente, lá com a Bruna. Tava assistindo. Eu quase te mandei, inclusive. E eu tava, assim, lembrando o quanto foi bom, porque no quintal da nossa casa, todas as modalidades. Foi, né? Verdade. E me chamava a atenção a educação das crianças. Olha, mamãe, que legal, tem uma rampa aqui. Sabe, a preocupação das crianças Sim. sendo educadas e criadas para a diversidade. Então, É isso. isso para mim foi espetacular. Você sabe que eu falo muito que, para mim, esse é o legado intangível dos jogos. Com certeza. Porque tinha muita criança. E isso me chamou muita atenção. Então, quando eu saía das provas, olhava na arquibancada, era muita criança, assim, e amigos me mandaram mensagem, só que já não tinha mais ingresso. Você lembra aí do sucesso que foi a Paralimpíada, Maravilhoso, né? maravilhoso. E aí eles mandavam, eu preciso levar meu filho para assistir. Eles têm que te ver nadar. Mas aí eu falo, gente, não tem mais ingresso. Não... E isso foi muito legal, né? E vocês, a gente estava muito dentro ali. Meus pais que contam, com a Raquel, tudo ali, que era muita gente, né? E você estava ali acompanhando tudo isso. Maravilhoso. O que dizer dos Jogos do Rio? Maravilhoso, maravilhoso. E o Brasil é uma dessas potências paralímpicas, não é por acaso. Verdade. Tem um belo de um trabalho sendo feito, né? Então a gente tem uma expectativa alta para Paris também. Só vai aumentando, né? Sim, sim. Vai subindo os degraus. Se não me engano, fomos em sétimo, né? Em Tóquio foi sétimo. Então a gente vem repetindo aí essa posição que é incrível, assim, e a gente está aumentando o número de modalidades, nossa abrangência. Eu sempre digo que já vem, né, de jogos a gente mantendo entre os 10, né? Então, assim, isso é incrível. Mas eu também falo e sempre vou falar, né? Eu faço palestras, coisas, mostro. Rio 2016, não tem como não marcar a vida de todo mundo que fez parte. Eu concordo, né? Totalmente. Porque eu olho até hoje os vídeos e emociono, assim, e tal, porque foi incrível ver tudo aquilo. Mas você falou de algo que eu acredito muito também. Educar as crianças. A gente fala tanto hoje de inclusão, diversidade. Ali estava começando um belo trabalho. Foi muito bem feito. Né? Isso eu te falo porque eu via naturalmente as crianças, sabe, absorvendo o que tem que absorver. Então Bacana. É lindo demais, lindo demais. O que foi feito ali foi muito lindo. Eu espero que não morra, eu espero que isso esteja rendendo frutos até hoje no Brasil. E que as pessoas estejam sendo criadas de uma maneira diferente. Em relação à limitação, sabe? Precisamos disso. Eu até falo que por muitas vezes é a falta de conhecimento, né? Não, é totalmente isso. Porque então a gente você combate com informação. E que aí voltamos a falar da importância de vocês, de levar isso para quem está em casa. Eu acho que essa responsabilidade é legal, né? É maravilhosa, é o que eu falo. Assim, de todas as coisas que eu já fiz nesses 20 e tantos anos aí que a gente está trabalhando... Para mim, o livro, ele sintetiza isso. Porque certo. É a forma de você contar histórias que precisam ser contadas para qualquer pessoa ler. Não é esporte, é história humana. E as próprias coberturas, elas também ajudam muito nisso. Sim, sim. E o Rio eu fiz de muito perto, então... Joana, vamos falar do Rio, a gente está falando, né? Acho que marcou a vida de muita gente. Muita gente fez parte ali do atleta, de vocês, famílias e tudo, né? Mas o que mais te marcou ali, assim, de histórias, acho que mesmo, talvez nem de brasileiros, mas de histórias ali? Porque eu vou te falar o que me marcou muito, foi a torcida. Isso Aquilo é ali, maravilhoso mesmo. Eu falava, gente, quando eu entro na primeira prova, assim, 200 livre, eu confesso que por segundos ali, eu parei. Cara... Foi
a multidão mais incrível que você viu em todas as competições que você disputou? Eu falo que eu escutava a torcida ali debaixo d'água. Parecia para mim que a água vibrava, assim. Então, uma das coisas que mais me marcou ali foi isso. E claro, teve todos os jogos em relação a isso. Que eu falava para a molecada que estava lá, pô, sua primeira Paralimpíada, você não vai ver igual isso aqui, cara. Eu já fui para 2, você não vai ver igual. Isso aqui, aproveite. Então, cara, olha para a torcida mesmo, olha para eles. Cara, isso aqui vai... Mas e vocês? Estavam pro lado de fora ali, assim, né? Isso também chamou a atenção? Eu acho que o que vai me marcar sempre foi a possibilidade de ter assistido tantas modalidades ao mesmo tempo. Ó, legal. Que vai ser difícil ter essa oportunidade de novo. Concordo. E eu concordo com você. Tem a torcida? Nas outras era assim também? Nas outras modalidades, né? Do Rio ali mesmo? Porque fora a natação, você tá falando? Era. Olha que legal. Cara, basquete de cadeira de rodas, por exemplo. Rugby. Rugby de cadeira de rodas. É um esporte que as pessoas desconhecem. Isso. E a pessoa tem assim, mas peraí, rugby? O cara é tetraplégico? Não, tem uma coisa errada. Como que vai fazer isso? Como que ele vai jogar? Ver, né? E a bocha? Olha. Que eu acho que a bocha, ela é um esporte que ele mexe muito com as pessoas exatamente por você ver a condição daquela pessoa que está competindo, o esforço que ela está fazendo para competir e o que ela consegue fazer mesmo num estado físico. Você sabe que eu falo que a bocha é isso, é um dos esportes que mais trabalha a inclusão ali. Primeiro que o calheiro, ele não pode olhar, então a confiança de um no outro tem que ser extrema. Não é? Bocha é... Então, eu também... Se você não assistiu bocha, você não sabe o que é Paralimpíada. É isso que eu ia falar. Exato. Esse é o must do ali de todos. Então, acho que me marcou isso. E ver a reação das pessoas. E quem está assistindo não sabe, gente, assista. Porque é muito legal bocha mesmo. Assista todas as modalidades. Mas a bocha, ela tem um negócio ali, sabe? E até é uma modalidade... São poucas modalidades ali que são paralímpicas, mas não são olímpicas. O próprio rugby de cadeira de rodas também. Exato. Então, o fato de ser goalball, né, essas modalidades exclusivas, assim, eu acho que... E a bocha sintetiza o espírito olímpico de inclusão e de que tudo é possível. Exato. E eu estava te falando... E que esporte é para todo mundo. E a gente falou, o seu livro, que você constrói ali, Jogos do Rio. Isso, para mim, casa muito no sentido de falar do movimento. Porque... as pessoas começaram a falar, existe isso aí. Igual você falou, existe a bocha, existe o rugby, existe outras modalidades. Futebol de... Gente, nossa, é sério, agora também vou falar futebol de 5 aqui, dos cegos. Tem que assistir também, é um futebol que você tem que assistir quietinho. Olha que diferente, né? E quando sai o gol, claro que você vai vibrar tudo, mas na hora que está acontecendo tudo, é um silêncio, que a primeira vez que eu assisti foi em 2011, no Parapan, em Guadalajara. Eu achei aquilo incrível. É incrível. Porque por mais que eu vivia ali, Joana, eu não conseguia acompanhar as modalidades. Mas quando eu fui assistir a primeira vez a final, e é Brasil e Argentina, gente. O Brasil detona, tá? Se você não sabe também, o Brasil detona no... Pô, a gente tem uns jogadores, Ricardinho, Jefinho, a gente tem uns caras assim... O próprio Misael, né? O Misael também. Então, para mim, aquilo era incrível. E tudo que a gente vem falando construiu algo que realmente as pessoas passaram a conhecer. Eu conheço o esporte paralímpico agora. E aí as pessoas encontram na rua e falam, pô, eu conheço esse cara. Não é você. As pessoas, não é você. Mas você tem muito disso, né? Você é meio que uma cara do esporte paralímpico. É muito difícil uma pessoa que não te conheça. Muito difícil mesmo. Sim. Né? E isso é muito bom pro esporte, né? Ter uma cara. O Clodoaldo fez isso muito também. Precisa disso, eu sempre falo, né? Precisa ter essas referências para a gente poder divulgar ainda mais, né? Então, para mim, o livro com os jogos, ele casou muita coisa ali. Porque a gente pôde, através de vocês, daí ser mais conhecido, né? Você entende isso também? Você vê essa grande responsabilidade? Então, eu não via, assim, a palavra responsabilidade parece que ela tem um peso, assim, meio estranho, né? Sim, eu acho essa importância, eu diria. Mas então, é isso. Eu acho que uma vez que você tem uma função que... Eu acho que a função de jornalismo ainda é muito importante, embora... Demais. A gente esteja passando por um período super esquisito aí, de cerceamento, de censura, de big techs tentando aí censurar o que é produzido e o que não é produzido. E isso pode afetar lá na frente o que a gente está fazendo. Sim, claro. Mas eu acho que a gente tem um trabalho muito importante. E, eu vejo isso quando eu comecei. Né? Então, exato. Então, nesse ponto, sim. Então, Porque eu também vejo uma mudança em vocês, no sentido de,
pô, vamos tirar esse negócio de herói dos caras. Meu. É que eu falei que eu me arrependi Sim, um pouco. porque as primeiras matérias eram isso, você sabe, né? Pô, cara, que incrível. Ele era muito focado na superação. Isso. E vocês conseguiram mudar isso. E por isso que eu falei aqui, ó, pô, você, o Peters, que são caras que estavam ali com a gente no dia a dia, conseguiram transformar isso e trazer a performance. Que essa era é o que a gente sempre conversava, né? Mas, então, é isso. Eu acho que todo mundo, em algum momento, cometeu esse erro. Sim, claro. E o nome do livro, embora o livro não seja sobre isso, o nome, ele dá essa ideia. E depois que ele saiu, depois que eu fui pensar, eu falei, não é esse nome está errado. Eu não uso esse nome para os Olímpicos, por que eu vou usar para os Paralímpicos? Mas, assim, querendo ou não, ele acontece, às vezes, até pelo excesso de respeito que você tem por aquela história. Sim. Porém, a gente está falando de alto rendimento e aí você tem que deixar essa parte de lado. Sim. Né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho em relação a isso. Demais. Porque eu leio as matérias hoje e elas citam, obviamente, às vezes uma categoria e explicam o que é, porque nem todo mundo tem conhecimento de todas as classes. Exato. E tem que ter isso aí, né? Então, nesse ponto, a gente tem que explicar um pouquinho mais. Você acha que Mas você vê que as matérias não são focadas nisso. desafio para vocês? Lógico que foi. Muito. Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente queria só falar do atleta. Sim. Mas como que eu vou explicar para aquela pessoa que talvez não esteja familiarizada a categoria do Daniel? Mas por que aquele está competindo? O cego, mas espera aí, compete com o cego, tá? E aí, então, essa diferença, que a gente tem a mesma prova em várias classes, verdade. A gente precisa explicar ainda. Sim. Mas você vê que as matérias não são focadas na deficiência mais. Isso eu acho que já é... Sim, eu acho que agora também, vamos dizer, é passado. Eu fiz uma matéria com o Leandro, que é do skate em cadeira de rodas. Na verdade, tem um outro nome o esporte. Eu até esqueci, porque é um nome difícil. Mas como se fosse um parente do skate em cadeira de rodas. E ele sofreu um acidente super sério para parar. E assim, meio inédito, porque, na verdade, assim, caiu uma pessoa em cima dele em Amsterdã. E ele estava num restaurante e ele acabou ficando paraplégico por esse acidente. O acidente, ele é meio bizarro. Sim. E aí eu falei assim, e aí a gente decidiu, era uma matéria de 10 minutos do esporte espetacular, eu falei assim, a gente vai citar o acidente em 10 segundos. E o próprio Leandro vai contar. A gente não vai focar nisso, a gente vai focar em todo o projeto que ele fez em cima disso. E a matéria, ela sem brincadeira, é 10 segundos a matéria, ele mesmo falando, olha, aconteceu um acidente comigo e tal, não sei o quê, acabou. E acabou, e depois vocês... Não é isso que é o mais importante, entendeu? Sim. Então, acho que nesse sentido, eu acho que melhorou bastante. Eu vejo isso. A gente vê o atleta. Exato. A gente vai contar ali o treino daquele atleta. Quais são as evoluções? Porque, assim, a tecnologia no Paralímpico, ela é ainda mais fascinante, né? Então, você está fazendo uma matéria, vai falar de uma prótese nova que você está testando. Eu lembro que nos Estados Unidos, eu cheguei a falar com você sobre isso. Foi. Da prótese aquática. E eu falei assim, pô, vamos trazer o Daniel aqui para testar a prótese aquática. Qual que vai ser o impacto no rendimento dele? Sim. Então, assim, aí tudo bem, porque você está falando de performance. Sem dúvida. Entendeu? Agora, ficar com aquela história cansada do tipo, o Daniel nasceu assim, fulano, sofreu um acidente de carro, nananana, focado muito no que, de repente, levou aquela pessoa até o esporte, essa fórmula cansada, eu acho que ela ficou cansada mesmo. Então, é verdade, eu acho que a gente, entendeu? Sim. Vai ter, né? Eu acho que ainda pode ter alguém que faça, mas vai ser minoria, então isso já é uma vitória pra gente. Eu te falo que dentro da emissora não existe mais isso. A gente foca no atleta. Tá? Eu acho que a gente passamos uns anos trabalhando. Eu acho que até as pessoas estão passando a olhar agora já também com outros olhos, e por isso que eu vou voltar a falar dos Jogos do Rio, o livro e tudo que vem construindo, porque teve essa mudança, mudou a chave ali e a gente mudou nas crianças também, que é sensacional, que você traz essas crianças para acompanhar a Paralimpíada. Hoje as pessoas esperam a Paralimpíada, sabem que vai acontecer a Paralimpíada. Então, porque antes era meio assim, pô, tem a Olimpíada e vocês? Vocês têm o quê? Não, a gente tem a Paralimpíada, a gente não, as pessoas conhecem. E hoje não, hoje já mudou isso aí. Esperam, exatamente. Tem muitos que estão esperando até eu competir, mas, gente, já parei, né? Então... Pô, podia, né? Não. Não. E aí eu falo, não, agora vamos torcer para outros, e isso é muito legal, né? Acho que essa grande mudança que aconteceu, e mais uma vez fica a gratidão aqui. E a Joana hoje? O que a Joana
que eu tô aprontando? Aí? Eu tô aprontando umas coisas aí. Olha aí! Então, Primeiro que foi mãe, né? Fui mãe, exatamente. Meu grande projeto dos últimos Sim, 2... que legal. Vai fazer 2 anos essa semana, inclusive, a gatinha. O esporte tá tão ligado na vida da Joana que é casada... Com um nadador. Nadador, gente. Aí, ó. Melhor tipo de esporte do mundo. Verdade. Boa! Melhores pessoas são nadadores. Aí, ótimo! É verdade. A Raquel pode dizer o mesmo. Exatamente, eu entendo a Raquel. Eu entrevistei ele algumas vezes, né? Sim. E aí a gente se encontrou nos Estados Unidos por acaso. Legal. E aí já estamos juntos, já faz 6 anos com uma filhinha. Eu tô trabalhando muito com futebol ultimamente, verdade, mas eu prometo que tem projetos vindo de outros assuntos dentro do esporte que a gente vai fazer. Bacana. E eu sempre vou querer trazer... O esporte, para mim, ele é um palco para você discutir outros temas. Então, acredito nisso. Então, por exemplo, o último trabalho que eu fiz, que eu gosto muito, é o podcast Nos Armários dos Vestiários. Não sei se vocês ouviram, ouçam, é muito legal. Tá na Globoplay, no Spotify. Que era tratando da homofobia no futebol, que é esse grande tabu. Uhum. Então, pela primeira vez, a gente tem pessoas falando abertamente sobre sexualidade Sim. no futebol, contando histórias bem chocantes. Então, é esse tipo de coisa que eu procuro. Onde tem um problema ali que a gente pode ajudar a dar uma luz para ter uma discussão, ou no caso do esporte paralímpico, é uma Sim. coisa incrível que não tem o espaço que deveria, então vamos dar esse espaço, Legal. sabe? Então, são essas coisas que me... Entendeu? O que eu acordo de manhã todo dia me deixa feliz é isso, quando eu acho que eu estou fazendo um trabalho que você pega o esporte como palco para você falar de coisas maiores. Então aguardem aí, Joana está vindo com coisas novas, projetos novos. Se Deus quiser. Joana, ó, aqui a gente tem um quadro legal. Oba! O nome do programa já é de primeira. E aí a gente tem umas fotinhas aí. Eita! Que a gente é de primeira. Então vamos mostrar para você e você vai falar, ó, é tal lugar, aconteceu isso. Enfim, você vai me dizer agora aí. Olha lá. Ah, essa é muito fácil. Esse é o lançamento do livro em São Paulo. Ó, a gente falou do livro, né? Tá Essa aí, é fácil. E só a galera top ali, hein? Só a galera top. Tem mais fotos, ó. Quem que é essa? Fala aí. Essa é a Rosinha. Pô, que saudade da Rosinha. Faz tempo que eu não a vejo também, viu? Eu vou mandar uma mensagem pra ela, me deu saudade agora. Rosinha, isso Aonde aí foi? Isso é o Parapan eu ia falar Tóquio, é Toronto. É o Parapan de Toronto 2015. Boa. Isso é o Clodoaldo. Pô, essa foto aí, hein? É muito boa. O Clodoaldo contando aquelas histórias que você conhece. Ele não deixa a gente falar, né? Esse é o primeiro ponto, né? Quando ia participar de coisa com o Clodoaldo, tá, já sei que é o Clodoaldo que vai... Clodoaldo é sensacional. Isso aí foi a gente fez uma palestra. Pô, legal. Para os funcionários do Estadão. E aí eu convidei ele para fazer comigo. Porque legal. era para falar do livro. Ah, e que aí bacana eu trouxe isso aí, ele junto. Bacana. Ah, isso aí é o meu momento, grande hein? momento. Eu tenho essa tocha, tenho esse uniforme, tenho tudo guardado. Legal. Aonde que foi? O meu percurso, aí você tá... Foi no Rio, né, gente? Ah, foi lá no Rio mesmo? Pô, Pô, foi legal. no Rio mesmo. Não, porque o meu foi em Campinas. Ah, tá. Não, foi o Rio, mas a rua... Não, a rua também não vou lembrar, não, mas o meu foi lá em Campinas, que eu também tenho a tocha. Esse dia lá. Foi sensacional. Mas é muito legal, né? Essa energia toda dos jogos, não é? Eu fui... Você já viu a imagem minha? Não. Eu vou mandar o vídeo. Tá. Eu fiz pulando. Sério? Aham. Eu entendo meu casamento pulando, né? Você já viu? Essa é uma coisa meio minha, né? Essa é coisa de Joana. Eu feliz, eu faço isso. Então, eu entrei pro meu casamento pulando, dei um susto no meu pai, que não estava esperando isso. Ele falou, minha filha enlouqueceu aqui. E quebrei o protocolo. E a da tocha também. Que legal. Eu fiz o percurso inteiro pulando. Bacana. E é rápido, né? É rápido, é. Tipo, eu quero mais um pouquinho. E eu fui caminhando, eu falei, não, eu vou curtir isso aqui, meu, não vou nem tentar dar um pique aqui, vai que eu caia, não vai dar ruim, então vamos... Isso é muito legal. Que a gente estava falando, né? Isso é... Eu tô reunida com várias meninas do Sport TV, tem a Bárbara Coelho aí também. Que também fala, Bárbara, verdade. Um beijo pra Babi. É. A gente tava assistindo o futebol de 5. E aí a gente esquecia às vezes. Falava, aí eu né? falava assim, Bárbara, tem até um vídeo nosso. Uma Legal. fazendo assim pra outra, fica quieta, esse jogo quieto, tal, que a gente E queria aonde vibrar. foi?
Rio de Janeiro. Agora. Rio de Janeiro, né? Legal, 2016. Isso é 2016. A gente se divertiu muito, poxa, foi maravilhoso. Bacana. E eu levei o Nenê do Vasco, que agora não é mais do Vasco, mas o Nenê junto pra assistir. A gente fez até uma matéria com ele e ele amou. O jogador de futebol, quando descobre Sim. O futebol de 5, fica louco. Olha. Né? Porque eu falei assim, Isso é eu enxergo e não faço isso. Bacana. Não consigo fazer essas coisas. Joana, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal, quero te agradecer. E a gente também deixa aqui o espaço, a sua câmera lá, ó, se você quiser deixar um recado. A gente está aqui no ambiente universitário, de repente, para essa molecada aí que está estudando jornalismo, de acreditar no sonho, não sei. Acreditar no sonho sempre, se especializar sempre, estudar muito, procurar sempre fazer o seu melhor, ter muitas fontes, bons relacionamentos. Precisando, procurar no Instagram, manda uma DM. Boa, olha aí, ó, tá vendo? E relacionamentos, gente, olha, ela contou quando começou aqui, você viu como foi importante, né? Gandulinha, você vê como foi importante, tá vendo? Por mais que ela esqueceu de passar a bola aquela hora ali, mas ela conseguiu o emprego. Exatamente, né? É para isso que estamos aqui. Obrigado, gente. Foi uma alegria estar com vocês em mais um De Primeira comigo e esperamos você na próxima. Valeu, um abraço!